Tá, tudo bem? Bom dia, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito bem, hoje o nosso tema é surdez, mas na infância. E vamos começar pelo bebê, que faz uma diferença enorme o momento da vida, né, de um bebê, que você descobre que ele tem uma deficiência auditiva ou não. E que pode permanecer para sempre, como pode ser contornado. Eu queria que você falasse sobre o quanto é importante se fazer os testes e quais esses testes, para que se saiba, né, se a criança tem ou não algum problema com relação à audição. E o quanto pode prejudicá-la. Sim. A audição do bebê, ela começa na vida uterina. Então, ao 5º mês de gestação, o bebê já escuta. Só chega um pouquinho mais para cá. Isso, por favor. Para te ouvirem melhor, não é trocadilho. Tá. Então, no 5º mês de gestação, o bebê já escuta. Então, para a gente avaliar a audição do bebê, existem testes... Perdão de interromper. Quando fala escuta, né, não é assim essa audição que a gente tem depois, né? Que a gente acaba até depois. Consegue ouvir alguma coisa, mas não é exatamente o que a gente está imaginando, né? Ouve tudo que mamãe está falando e entende. E papai também. Então, nós vamos avaliar o comportamento auditivo que ele tem referente a esses sons que ele é exposto. Então, por exemplo, dos 3 aos 4 meses, para a gente saber se a criança está escutando normal, com música alta, ele já cessa o movimento, ele já reage aos sons. De 4 aos 8 meses, ele já procura a fonte sonora. Então, são comportamentos que a mãe tem que ficar de olho. Com 1 ano de idade, essa criança já tem que falar 6 palavras e ficar balbuciando também, aqueles sons que a gente não entende. Com 1 ano e meio, ela já tem que entender ordens como me dá esse copo de água, pega a bola para mamãe. Ela já tem que responder essas ordens. Aos 2 anos de idade, ela já forma frases simples com 2 palavras. E com 3 anos, ela tem que estar com o vocabulário completo. E aos 5 anos de idade, ela tem que falar todos os fonemas da língua portuguesa. O grupo consonantal, já tem que estar não pode haver troca, omissão de sons na fala. Então, nessa idade dos bebês, existem testes específicos para a gente avaliar, mas o que é mais importante que a gente fala é a atenção da mãe com o bebê nesse desenvolvimento da audição, porque ela já não nasce pronta, ela vai desenvolvendo conforme o comportamento da criança. Tem a questão do nível, né? O nível que a audição vem prejudicada. Nem sempre é 100%. Vem 20, 30, e às vezes a criança até, por exemplo, se assusta com um barulho grande, mas não consegue identificar outros sons. Né? Se você bater palma para ele, dar uma palma forte, ele escuta, ele ouve, até se assusta. Aí fala, não tem problema nenhum com a audição. Não é bem assim. Tem uma escala, né, na audição que ela é prejudicada ou não. E de lados, inclusive lado direito e esquerdo, diferentes. Então, no exame de audição a gente classifica em graus: leve, moderado, severo e profundo. E conforme o grau da perda auditiva, ela vai ter uma linguagem, vai ter até uma aprendizagem diferente, porque isso vai influenciar muito na aprendizagem da criança. A gente tem crianças com perdas leves e que saem muito bem na escola. Só que tem criança também que tem perda leve que a professora nem os pais identificam e a criança fica com o rótulo de uma criança preguiçosa, que está atrasada, que não acompanha a aula, e você vai investigar depois uma perda auditiva que está por trás disso. Às vezes o rendimento é prejudicado, não só pela audição, às vezes é pela visão, né? Se ficar mais próximo, tem um rendimento diferente. Com relação à audição também, né? Quanto mais profundo da sala você estiver, menos você aproveita na totalidade o que está sendo passado.
Sim, e outra dificuldade que a criança tem é quando a professora está de frente para a lousa, né? Então fica de costas para ela perde toda a leitura labial, que é importante para ela nessa perda auditiva, e ela fica completamente deslocalizada, né? Vinícius. Bom, seja muito bem-vinda, Vanessa, ao nosso convívio aqui. É sempre um prazer poder te entrevistar, né? E sobretudo acerca de um tema tão relevante, né, para a saúde infantil. Parabéns. Em relação aos testes, né, quer dizer, como diagnosticar, né? Porque um dos problemas que se tem, assim, é a dificuldade de diagnóstico, né? Especialmente na educação, muita gente acha que a criança tá fazendo corpo mole, não quer estudar, né? Enfim, às vezes não se tem clareza, né? Então, os testes são feitos a partir de que momento, né? A audiometria, por exemplo, que é um teste importante nessa área, né? Como se diagnosticar de forma adequada uma surdez infantil, Vanessa? Então, logo que a criança nasce, ela faz o teste da orelhinha na maternidade. Isso aí é lei, então a criança não pode sair da maternidade sem esse teste da orelhinha. Então, só que podem ter perdas auditivas pós essa saída da maternidade. Ela pode ter uma meningite, ela pode ter uma catapora, e isso dá uma perda auditiva. Mas aos 5 anos de idade, a gente tem a audiometria, a gente tem o BERA, a gente tem a emissão otoacústica, que são testes que não precisam da resposta do paciente. Porque quando você precisa, uma criança de 4 anos, ela não vai ser... As suas respostas não serão precisas conforme aquele estímulo, porque você dá um som no ouvido dela e ela tem que apertar e soltar um botão como resposta que ela escutou aquele som. Essa é a audiometria. Sim. E o BERA e a emissão são exames que não dependem da resposta dela, são exames subjetivos, objetivos, aliás, e são mais fiéis o resultado. Então, a cada faixa de idade, a gente tem um exame específico. E eles são custeados pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde? Como que é isso? Sim, no CRIDAC, aqui no Centro de Reabilitação, os postos de saúde indicam para lá, e a gente tem todos esses exames disponíveis também. E precisaria ter prescrição médica, no caso do otorrino ou não? Basta pedir o exame? Do otorrino, do pediatra, qualquer médico pode pedir um exame de audição. Entendi, obrigado. Com relação a ele... Eu não vou falar porque hoje é sexta-feira, eu vou acabar errando a palavra. Que cuidados tem que ter quando você tem na família alguém que não tem audição perfeita, um tio, uma tia, um primo, né? Ou quando mais próximo ainda, o pai ou a mãe tem algum problema de audição. Você está dizendo aí sobre a hereditariedade, né? Isso, eu fiquei com medo de falar essa palavra na sexta-feira e simplesmente travar, porque acontece às vezes. Então, a hereditariedade é um fato, é um dos fatores que levam à surdez, né? E ela é muito comum. Então, a gente sempre pergunta, seu pai escuta bem, sua mãe escuta bem? Aí os pacientes sempre dizem, não, meu pai não escuta bem, não. Mas quantos anos tem o seu pai? Não, meu pai tem 75 anos. Então, isso já não é hereditariedade, isso aí é a perda auditiva com a idade, né? Então, a gente sempre pergunta dos pais para saber o fator hereditariedade e o paciente está respondendo sobre o fator da idade, porque nós vamos perdendo a audição conforme a nossa idade. A partir dos 45 anos, nós vamos perdendo a audição. É normal, isso vai acontecer com todo mundo. Só não vai acontecer com quem morrer cedo. Acho que não é o objetivo da maioria. Né? Mas quando dá para perceber que tem alguma coisa diferente? Porque a gente estamos falando aqui de algo absolutamente, de uma régua absolutamente imóvel, né? Você tem essa questão de idade, que é algo normal, mas pode acontecer precocemente, sim, por algum motivo. Sim. Né? Um motivo qualquer pode levar você a ter uma perda de audição anterior. E quando dá para perceber que, olha, pode não ser severo, pode não ser... E não é todo mundo que percebe, não, mas faz lá uma audiometria, porque tem a impressão que tem alguma coisinha que não está certa aí. Quando a criança pede repetição das palavras...
quando ela assiste televisão no volume muito alto, quando ela está dispersa, tem mau rendimento escolar, quando a articulação das palavras não é precisa, a gente tem que questionar também. E também tem aqueles fatores que a gente tem que levar em conta, como nasceu prematura, ficou muito tempo na UTI, tomando medicamentos ototóxicos. A mãe teve sífilis, rubéola, citomegalovírus, HIV, herpes. São todos fatores que levam à perda auditiva e que podem ser diagnosticados muito mais tarde. E o baixo rendimento escolar também. Mas o principal é quando a criança fica pedindo repetição. O quê? E escutando o volume. A hereditariedade, às vezes, vem o inverso, né? Porque se a mãe tem um problema de audição e ela vai ensinar a criança a falar, ela vai ensinar do jeito que ela fala. Né? E a criança vai aprender daquela maneira, mesmo tendo uma audição boa. Né? Sim. Porque a nossa fala é repetição. Você primeiro tem que ouvir. Se você não ouvir, você não consegue falar. E nesses casos, como é que faz? Aí o trabalho da fonoaudióloga tem que ser feito para que essa pessoa consiga articular de maneira diferente do que ela aprendeu. Então, quando a mãe ou o pai são deficientes auditivos, a gente tem muito casais deficientes auditivos que têm filhos ouvintes normais. Então, a gente tem que tirar a criança desse ambiente, porque senão ela vai estar falando libras, vai estar mesmo com audição normal. Então, a gente tem que levar essa criança para a escola, para a creche, para ela estar com outras pessoas, para ela ser oralizada. Porque existem pessoas que escutam normal, mas falam libras porque os pais foram criados naquele ambiente. Então, o estímulo é tudo. Se ela não receber o estímulo, não tem como desenvolver a linguagem e a fala. Uma coisa que as pessoas que não têm ideia, assim, não, o dia que eu tiver um problema de audição, principalmente DJs, que eu ouvi. Eu falo DJs porque é uma profissão, né? E realmente tem que usar um fone de ouvido num som muito mais alto, porque ele tem que competir com o som que está saindo e aquele que ele está ouvindo para depois colocar em evidência. Bom, você tem esses casos e as pessoas, não, tudo bem, se acaso der algum problema, já não é mais coisa de outro mundo, eu posso usar um aparelho. Você podia colocar para as pessoas que tipo de som a pessoa tem comparado ao ouvido humano, por mais tecnológico que tenhamos hoje esses aparelhos, a diferença entre a qualidade do som ouvido captado pelo ouvido humano naturalmente e essa através de um aparelho, por mais sofisticado que ele seja? Então, o que as indústrias prometem é um som muito natural, bem parecido com uma pessoa que escuta normal, ela vai escutar com aparelho auditivo também da mesma maneira. Mas a gente sabe que isso não é verdade, principalmente quando a pessoa tem uma perda de um lado e tem que usar aparelho auditivo do outro. E elas falam, não, mas o som chega diferente. Lógico, você está com um aparelho auditivo e do outro lado você tem uma audição normal. Não tem como comparar o uso de escutar com aparelho auditivo e escutar com o ouvido normal. Então, porque o aparelho auditivo, ele não traz a sua audição de volta, ele aproveita o resto de audição que você tem. Não é igual um óculos que você coloca e aumenta na hora. Não, ele vai aproveitar aquele resto. Então, quanto menos resto e tempo de privação que você tem, menor vai ser o seu aproveitamento com o aparelho auditivo. E nenhum aparelho auditivo devolve a sua audição normalmente. Nenhum. Um testezinho que dá para fazer sobre as dificuldades que tem uma pessoa que tem deficiência auditiva é a seguinte. Nos filmes, tudo bem que é uma coisa bem programada, né? Existe ali uma pasteurização na fala, né? Para que caiba dentro de um movimento, dentro de uma tela, uma frase dita. Mas quando você vai acompanhar, por exemplo, um podcast, né?
onde as pessoas... Está aparecendo embaixo, está ali. Ó. Antigamente chamava essa tecla de SAP, que ela está sendo transcrito o que estão conversando, mas sem identificação de quem é, de quem disse, e da inflexão que foi dada naquela palavra. Né? Se você tirar o som, você não consegue entender absolutamente nada. Vira uma sopa de palavras, não de letrinhas, né? Que você não consegue entender direito o que está aquilo. Eu peço para alguém fazer isso uma hora dessas, pegar um podcast qualquer de pessoas conversando, naturalmente, como estamos fazendo aqui, diminuir o volume, quer dizer, cessar o volume total e acompanhar só o que está transcrito. Duvido que você consiga identificar quem é que está falando o quê e o que quer dizer aquilo. É uma coisa impressionante. Você deve estar dizendo aí do delay, né? Do atraso que você tem também, né? Não só do delay, como... porque assim, você não... quando, por exemplo, o que você disse agora, se fosse transcrito somente, não apareceria outra voz, né? Apareceria só outras palavras. Ah, entendi. Entendeu? Uhum. Então, parecia que eu poderia ter dito isso que você disse. Né? Você está falando do delay, como se eu tivesse isso. Não estou falando do delay, não. Estou falando que é difícil para alguém identificar quem é que está falando o quê e o que aquilo quer dizer. Porque um no meio que colocou, você não sabe de quem é e qual o significado daquilo. Se ele está perguntando, se ele está falando, qual é o tom daquilo, né? Quem conhece a língua guarani, por exemplo, sabe muito da inflexão de voz. Por quê? Porque as palavras são poucas e uma mesma palavra, dependendo do jeito que você flexiona ela quer dizer uma coisa. Desde o aham para o aham, né? Então é muito diferente. E para alguém que não ouve, conseguir definir e entender o que está se dizendo ali, não tem ilusão, gente, não é qualquer pessoa que consegue, não. Faça esse teste em casa, quem quiser. É muito difícil, viu? Então, agora os fabricantes têm oferecido um novo produto de aparelho auditivo que tem 0 de delay. Isso fica mais fácil para as pessoas entenderem. Para explicar para as pessoas, delay é um atraso. Um atraso entre o que foi dito até chegar lá, como se o som tivesse demorado mais tempo para chegar. Né? Aquela história do relâmpago e do trovão. Primeiro chega a luz e depois chega o áudio. Antes, os aparelhos auditivos, eles tinham 0,027 milissegundos de atraso. Então, isso, se uma pessoa falava, outra falava, você imagine o deficiente auditivo escutando com isso. É muito difícil ele entender mais de uma pessoa falando dessa forma. Então, há 6 meses atrás, foi lançado aparelhos auditivos que não tem esse atraso na fala. A pessoa fala, ele já entende. Então, com isso, ficou muito mais fácil entender quando várias pessoas estão falando ao mesmo tempo. A tecnologia tem uns que são intracraixa craniana, né? Imperceptíveis. Isso, são instaladas por baixo da pele, né? Do couro cabeludo ali, próximo da... Isso aí já é o implante coclear, né? Isso quando o aparelho auditivo não tem mais a potência, a perda auditiva é tão severa que o aparelho auditivo não funciona mais. Aí é feita uma cirurgia e feito o implante coclear. É muito fora da sua área, mas por atender esse contingente de pessoas, com certeza você sabe, tem um problema também de manutenção desses aparelhos, né? E outra, a durabilidade que é um universo que a gente não tem ideia, né? A gente mede um celular pela durabilidade, pelo som que ele emite, etc. e tal, você consegue fazer isso. Agora, é um mundo complicado também. Ou a tecnologia já avançou a ponto de não termos mais produtos de péssima qualidade no mercado? Não, ainda existem produtos. Agora, ainda mais na internet, o paciente chega na clínica e fala: nossa, eu comprei esse aparelho aqui por R$350. São amplificadores somente, não são aparelhos auditivos. Porque o aparelho auditivo, ele amplifica e purifica o som. O amplificador não, ele só aumenta. Como ele purifica? Ele trata, ele aumenta mais. Como se fosse um equalizador.
colocando os médios e agudos de acordo com a sua deficiência, é isso? Não, ele dá ênfase na fala e abaixa o ruído. Ele entende o que é fala. Aquela programação de televisão que você tem um canal lá, por exemplo, voz, né, que ele vai priorizar a voz e não os sons de fundo. Sim, os aparelhos seria isso. fazem isso. Olha aí, uma técnica que você tem em televisão, você tem na TV, né? Quem compra uma TV tem lá esse recurso. Que você utiliza a forma. Modo cinema, ele vai priorizar o fundo. Fala, o esporte, por exemplo, no modo esporte vai priorizar a fala e não o fundo, que é a galera gritando, etc e tal. Os aparelhos auditivos fazem isso transformaram isso em aparelho auditivo. Então, ele tem programa festa. Então, quando você coloca no programa de festa, ele prioriza, entende que você quer conversar com a pessoa que está na festa e o barulho do som que está tocando, ele abaixa. Então, ele tem programas de restaurante, você pode abaixar o barulho dos talheres. Falando dessa maneira, nossa, eu vou usar um desse uma hora só para ver, porque tem coisas que eu não suporto. Não, a tecnologia está fantástica. Então, você pode ir para cinema. O som que tá vindo ali vem direto nos seus aparelhos auditivos, né? Você atende o celular, o som vem nos seus 2 ouvidos ao mesmo tempo, existe essa conectividade também. Então, para aquela pessoa que tem vários ambientes de escuta ao mesmo tempo, no mesmo dia, então tá muito fácil escutar. O que basta é conseguir pagar por um aparelho desse, né? Porque o Brasil não fabrica aparelho auditivo. O governo tem alguma política para doação, por exemplo, desses aparelhos? Sim, existe. O Ministério da Saúde, ele manda mensalmente uma verba, e aqui isso acontece no Centro de Reabilitação aqui no Correio, o CRIDAC, né? Vinícius. Então, Vanessa, o que eu quero te perguntar? Você já tocou no assunto, mas eu quero aprofundar. Libras, né? Linguagem brasileira de sinais, né? Como que é a educação para Libras, né? É fácil o acesso? Quer dizer, os pais, por exemplo, que realmente diagnosticam que a criança tem a surdez, né? Eles precisam aprender Libras, né? Para poder se comunicar com ela. A criança precisa aprender também. Então, como que é essa educação em Libras? Nós temos muito poucos profissionais que falam Libras aqui em Mato Grosso. E a nossa dificuldade justamente é essa, porque a Libras, ela tinha que estar presente, um profissional que fala Libras tinha que estar presente num hospital. Como é que um deficiente auditivo profundo, assim, que não fala, vai falar para o médico o que é que ele está sentindo? Então, você concorda comigo que tinha que ter um tradutor ali para explicar? Como que ele vai numa farmácia, né, falar qual remédio ele quer, né? Como que ele vai estudar, aprender? Então, escolas com Libras aqui em Cuiabá só tem 2, né? Eu não conheço professor aqui, já me disseram que tem, eu já vi na Igreja Batista sendo transmitido em Libras também, mas só sei que nós temos muito poucos profissionais, porque eles são muito mal remunerados, né? Então, até o governo é obrigatório em todos os órgãos do governo ter um tradutor de Libras, e a gente não vê isso, né? No caso desse que você relatou, a pessoa tem que escrever, né? Um paciente, né? Ele acaba tendo que escrever o que ele está sentindo, né? Pois mas ou tem um acompanhante, né? Ele vai ter que ter um acompanhante, geralmente, só que ele não escreve também, né? Alguns só não falam. Eles não escrevem? Não. E aí, o surdo não consegue alfabetizar? Como que é isso? Então, ele é alfabetizado em Libras, tudo em Libras. Só em Libras, né? Não escreve em português, então? Não escreve. Entendi. 7h43, quero agradecer aqui mais uma vez a Vanessa Moraes. Obrigado por ter disponibilizado seu tempo, ter vindo nos atender aqui. Obrigado pela entrevista. Bom final de semana.